Beleza, pessoal. Hoje eu quero trazer uma nova função para vocês. Ela é a chamada função PROC-V. É uma função de procura. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu, por exemplo, trabalhei numa empresa de chicote elétrico e lá a gente cadastrava, no meu caso, eu cadastrava a entrada de um produto, pegava ali um projeto ou uma amostra e via qual item a item, de qual que era o material usado para fazer aquele cabo, lançava tudo numa planilha e depois passava para frente para que o pessoal pudesse colocar preço no orçamento, né? Então, basicamente, eu só repliquei aqui de uma maneira mais simples inicialmente. Vamos pensar que no cadastro de uma empresa qualquer a gente tem uma planilha, eu coloquei na mesma aqui, uma planilha cuja a lista de materiais está toda listada lá. Aqui eu só coloquei 11 materiais, para é o suficiente. E eu vou cadastrar um produto. O nome do produto, vou dar aqui, ó, teste. Esse é um produto de teste. E ok. Então meu produto vai ter um local onde eu vou lançar a matéria-prima por código. Vamos supor que eu precise lá do cabo 0003 e do cabo 0002, do cabo 0005. Sei lá, preciso de um pouquinho de fita isolante. Tá bom, vamos pensar que eu só preciso disso para esse produto. E aí eu vou colocar a quantidade. Porém, antes de colocar a quantidade, como é que eu vou saber se eu estou colocando o código certo, né? Para isso, eu vou fazer um banco de dados utilizando a inteligência do Excel. Essa função PROC-V significa procurar na vertical. Então, quando eu tiver uma tabela onde já tem dados alimentados e eu preciso apenas achar uma informação dessa tabela para que ela automaticamente apareça quando eu digito um valor que está dentro do grupo de informações dessa tabela, eu posso usar essa função. E quando essa informação está verticalmente, nesse caso, eu vou mostrar para vocês aqui na prática como fazer. Então vamos fazer o seguinte, eu acho que a função PROC-V é mais interessante aprender na prática mesmo. Igual PROC-V, está aqui, vou abrir o meu parênteses, valor procurado, eu quero procurar o código, eu quero achar o meu código lá na minha lista de materiais, beleza? Então essa é a primeira informação que ele me pede, vou colocar ponto e vírgula, matriz tabela. Matriz tabela tá bom, você quer achar esse valor procurado, porém onde você quer achar esse valor procurado? Vou lá na minha aba lista de materiais e vou selecionar minha matriz tabela. Ok, selecionei ela, número de índice. Então tá bom, eu vou procurar aqui nessa planilha. E qual é a informação que você quer retornar caso eu ache a sua informação procurada, caso eu ache o código que você quer? Ele vai sempre procurar uma coisa importante da esquerda para a direita, ele jamais vai procurar da direita para a esquerda, tá bom? Então se você for montar uma tabela e precisar buscar algo nela, depois, se você já estiver fazendo isso com esse pensamento, lembre que as informações precisam ser organizadas para serem buscadas da esquerda para a direita, tá bom? Da direita para a esquerda tem como fazer? Tem, mas aí vai envolver um pouco mais de lógica e outras fórmulas, outras funções. Então, nesse caso aqui, eu quero que quando eu digito o código do produto, ele me volte com a descrição. A descrição está na segunda coluna a partir do tamanho ali de onde eu selecionei. Selecionei duas colunas e 11 linhas e eu quero que retorne para mim o valor da segunda coluna caso encontre o código. Então, índice da coluna 2, porque é a primeira, segunda coluna, tá bom? E procurar intervalo. Nesse caso aqui, posso colocar verdadeiro, se a correspondência for aproximada, e se eu quiser exatamente o valor, posso colocar falso, porém no lugar de falso eu também posso colocar zero, tá bom? Então vou colocar zero e vou fechar aqui a minha fórmula e vou dar um Enter. Olha só, ele retornou para mim o valor que eu queria, a descrição
do cabo de código 0003. Beleza, agora que a gente já colocou a fórmula na primeira célula, no primeiro material, vamos arrastar para baixo para que ele encontre os demais para mim. Ok, ele já encontrou para mim. Então a descrição do material 03, 2, 5 e 11. Os meus cabos que são diferentes, a bitola deles é diferente, a cor às vezes é diferente. E se eu continuar arrastando aqui para baixo, o que vai aparecer? Vai aparecer um erro porque eu não dei nenhum valor anterior. Então, por exemplo, se eu apago aqui o valor, vai ficar com erro do mesmo jeito. Então eu preciso digitar o valor para que o Excel ele busque lá na tabela de referência, na lista de materiais, e então ele encontre, ele procure na vertical e me retorne ali a referência de valor que eu preciso. Então essa é a função PROC-V, e na próxima aula então a gente vai misturar um pouquinho mais as coisas para ficar mais interessante.